Como estão? Como é que vocês estão aí? Vamos então para mais uma aulinha nossa, agora progressão aritmética. Vamos dar continuidade àquela primeira aula, turma. Então, página de número 158, aula 28, fizemos aula 27, né? Progressão aritmética, fizemos toda a teoria, fizemos alguns exercícios. E agora vamos fazer mais exercícios aí, a começar pelo número 4, turma, pelo número 4. E depois alguns extras aí que eu preparei para vocês. Eu, Thales. Vamos lá, então. Questão de número 20, número 4 da Unesp. Olha que questãozinha legal. A soma dos N primeiros termos de uma PA é dada por essa expressão. Então, a soma dos N primeiros termos é dada pela expressão 3N ao quadrado menos 2N, onde N é um número natural, certo? Para essa progressão, o primeiro termo e a razão são respectivamente, pessoal. Então, super legal, quando ele dá a fórmula da soma prontinha, é só a gente lembrar o seguinte, que significa S1 é a soma de um termo só, é o A1. O que significa S2 é a soma dos dois primeiros termos, é o A1 mais A2. Olha que facinho, turma. S3 é a soma dos três, S4 é a soma dos quatro e assim sucessivamente. Então, o S1, no lugar do N você coloca o 1, 3 vezes 1 ao quadrado menos 2 vezes 1. Então, é 3 menos 2 vale 1. Então, S1 é o A1 que vale 1, pessoal. No lugar do N, vamos colocar o 2 agora. Vamos achar o S2. 3 vezes 2 ao quadrado menos 2 vezes 2. 2 ao quadrado, 4, 3 vezes 4, 12. 12 menos 4 dá 8. Então, A1 mais A2 vale 8. Pessoal, se o A1 mais A2 vale 8 e o A1 é 1, né? Então, vai ficar 1 mais A2 igual a 8. Portanto, o A2 é igual a 7. Então, quem que é a nossa PA? O primeiro termo é 1, o segundo termo é 7. É uma PA de razão 6, né? Aumenta 6 aqui, 13. Aumenta 6, pessoal, 19. E assim sucessivamente. Olha a nossa PAzinha aqui, uma PA de razão 6. Olha que legal, turma, que legalzinho. Então, toda vez que ele der a soma de termos de uma PA, ele dá a fórmula pronta, basta você lembrar, então, que S1 é o A1, S2 é A1 mais A2, né? E assim sucessivamente. Ok? Vê se tem alguma pergunta aí, moçada, vê se tem alguma dúvida, mande a dúvida para nós. Não deixa passar nada não. E vamos para o exercício 5. Está na tela de vocês, exercício 5. Pessoal, exercício 5. Olha o 5. Considere que o número de países que passaram a participar dos Jogos Olímpicos em um dado período obedeça a seguinte sequência. 11A, 29, B, 47. Só lembrando uma coisinha, turma. No caso do exercício 4, ele pede o primeiro termo e a razão. Então, o primeiro termo é 1 e a razão é 6. Tá certo? Então, o primeiro termo é 1 e a razão é 6. Primeiro termo 1, razão é 6, letra B de bola, tá? Só para reforçar aqui. No caso do exercício 5, super tranquilo essa questão para reforçar a propriedade, né, turma? Propriedade que diz o quê? Qualquer termo é o seu anterior mais o seu posterior sobre 2. Então, no caso A, é o anterior, que é 11, mais o posterior, que é 29, sobre 2. Anterior mais o posterior sobre 2. Quer dizer, média aritmética do antecedente com o consequente. Então, isso é 40 sobre 2. Então, aqui vale 20. O A vale 20. No caso B, pessoal, a mesma história, o B. Anterior mais posterior sobre 2. Então, é 29 mais 47 sobre 2. Ó. Tá certo? Então, 29 mais 47 sobre 2. Então, aqui daria 76 sobre 2. Tá certo? 76 sobre 2 dá 38. 38. Então, o A vale 20 e o B vale 38. A soma de A com B é 58. Questão super legal, pessoal, para reforçar bem essa propriedade aqui, que diz que qualquer termo de uma PA
é a média aritmética do seu antecessor com o seu posterior, né? Então, a média aritmética do que antecede o número e com aquele que vem pós o número, antecessor e posterior. Qualquer termo é o anterior mais o posterior sobre 2. Essa propriedade é super importante, está reforçado. A soma de A mais B vale 58. E 58 nada mais é que a alternativa B de bola, pessoal. B de bola. Vamos então agora para o nosso up, pessoal. Vamos para a primeira questão que nós temos aí, questão do Enem. Vou pôr na tela para vocês, que vocês não têm. Tá na tela a questão do Enem. Dá uma lidinha, vamos ver se vocês conseguem fazer. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, então vamos lá, primeira questão do Enem. Enem, vocês sabem que é uma grande pedida para todos vocês, universidades públicas, e dá para vocês passarem, moçada. Então a questão está lá na tela para vocês, ele deu uma espécie de um triângulo aqui para vocês, e ele pede no enunciado, né, vocês devem ter lido aí com atenção, ele pede a soma da nona linha. Então a primeira linha, olha só, vale 1, a segunda linha, 1 mais 2 mais 1, vale 4, a terceira linha, 1 mais 2 mais 3 mais 2 mais 1, 6, 9. A quarta linha, 1 mais 2 mais 3, 6, 6, 12. 12, pessoal. Depois, 3, 6, 6, 6, 12, 12, 16. Ele quer a soma da nona linha. Então, olha só a relação, ó. 1 para 4 aumentou 3. 4 para 9 aumentou 5. 9 para 16 aumentou 7. Vai vendo como isso é uma PA, moçada. Então agora 3, 5, 7 vai aumentar 9. Então 16 com 9 dá 25. Agora aumenta 11. 25 com 11 dá 36. Aumenta 13. 36 com 13 dá 49. Aumenta 15, moçada. 49 com 15 dá 64. Aumenta 17, pessoal. 64 mais 17 dá 81. Olha lá a soma da nona linha, ó. Primeira linha, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona linha. Então a soma da nona linha, 81 é a resposta. Aí você podia falar assim, Lima, mas poxa, e se ele pedisse lá para baixo, né? Se ele pedisse muito lá embaixo. Aí você iria fazer assim, ó. Olha só, 1 mais 3 dá 4, essa linha. Depois, 4 mais 5, 9. Então, 1 mais 3 mais 5 é 9. Os 3 primeiros da terceira linha, ó. Os 4 primeiros, ó, 1 mais 3 mais 5, 8, 9, 9. E 7, 16, olha lá. Então, conforme você vai somando aqui, você tem a resposta da soma da linha. Então, a primeira linha, soma 1. A primeira mais a segunda é a soma da segunda. A primeira mais a segunda mais a terceira, soma da terceira. Primeira, segunda, terceira e quarta é a soma da quarta. Então, a soma das 9 é exatamente a resposta, que seria dessa PAzinha que você observou aqui, 1, 3, 5, 7. Você ia somar os 9. Então, é o primeiro mais o nono, número de termos sobre 2, olha lá. Então, o primeiro é 1, depois o nono é 17, número de termos 9 sobre 2. 18 sobre 2 dá 9, 9, 81, olha lá, moçada, ó. 81 sem ter que fazer na raça. Então, na verdade, você iria identificar a PA assim, ó, 1, 3, 5, 7, ia parar aqui. A soma dos 9, você calcula a soma dos 9 termos. Acharia o A9 e a soma dos 9. Olha a questão do Enem, que legal. Questão fácil, ó. Então, a soma dos 9 primeiros termos, 81, moçada. Ok? Vê se está clara essa questão do Enem, porque eu quero que vocês passem lá. Vê se ficou super clara aí a relação, essa observação que ele fala. Você observa que tem uma lei de formação. Ele fala dessa lei. Quer dizer, aqui você que observar, aumenta 3, aumenta 5, aumenta 7. Isso você teria que observar, que é o que o Enem queria que você fizesse, ok? Vê se está tudo bem e vamos então para o nosso Extra 2, moçada. Vou colocar na tela para vocês a questão Extra 2, para vocês darem uma lida com calma e tentar fazer sozinhos a número 2, Extra 2. Vamos lá, na tela. Bom, questãozinha, agora pegamos uma da PUC aí para vocês, pessoal, universidade particular, mas uma daquelas bem tradicionais, né? Ele fala que o primeiro termo da PA vale 5,
O número de termos da PA vale 20, a soma dos 20 termos vale 480. Pergunta do examinador quanto vale o 10º termo. Então, o que você teria que fazer no vestibular? A soma dos N termos é o primeiro, mais o último, número de duplas, que é o número de termos sobre 2. A soma dos 20 termos é o primeiro, mais o 20º, tá certo? Vezes o número de termos, que são 20 sobre 2. Olha lá, ó. É isso, ó. Tá certo? Então, a soma dos 20 primeiros termos é 480. Depois, o primeiro termo vale 5. O 20º eu vou descobrir. 20 sobre 2 dá 10. Aí, ó. Passo 10 dividindo, pessoal. Vai dar 48 igual a 5 mais o A20. Portanto, o 20º termo dessa sequência vale, passo 5 para cá, 43. O 20º termo é 43. Como ele está pedindo o 10º termo, pessoal, né? Agora você tem o primeiro termo, você tem o 20º termo, você consegue tranquilamente descobrir a razão, né? Descobriu a razão, você descobre tudo, né? O 20º termo vale 43. Ele pediu o 10º termo. A gente pode fazer até assim, moçada, se você preferisse, né? Quer ver só? O AN é A1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, o A20 é o A1 mais 20 menos 1, 19 razões. O A20 é 43, o A1 é 5 mais 19 vezes a razão. Passa para cá o 5, vai dar 38 igual a 19 razões. Portanto, a razão é igual a 2. Ai, moçada, a razão é 2. Se a razão é 2, quem que é o 10º termo? O 10º termo é o primeiro mais 9 razões. Primeiro andar para chegar no 10º andar, você sobe 9. Primeiro andar para chegar no 10º andar, você sobe 9. Então, o 10º termo, que é o que ele está querendo, o primeiro termo é 5, 9 vezes a razão, que é 2. Portanto, o 10º termo, 12 vezes 9, 18. 18 mais 5, 23. Aí, ó. É isso. Pessoal, eu preciso... Essa questão é uma questão boa, porque ele trabalha com soma, com termo geral, com razão. Precisa ficar super claro, daí vocês têm que fazer com bastante facilidade, porque é um assunto fácil, é um assunto legal. Dê uma olhadinha, faça favor na tela aí, dá uma olhada na resolução, veja se vocês entenderam tudo, se ficou com alguma dúvida. Não pega o celular, pessoal, Lima, faça favor, na linha tal, na página tal, fiquei em dúvida porque é 1 mais A20. Pergunta, não deixa passar nada não, tá bom? Para a gente poder fazer o extra 3. Extra 3, vamos deixar esse assunto bem afiado. Na tela, exercício extra 3, pessoal, vamos lá. Pessoal, na tela, questão de número 3, olha a questão 3 extra aí. Deu uma sequência x1, y1 quarto, z, ele pede x mais y mais z. Top exercício e bem tranquilo. Vamos descobrir esse y, pessoal, com aquela propriedade. Qualquer termo é o anterior mais o posterior sobre 2. Essa propriedade é chave, é muito importante. Qualquer termo de uma PA é a média aritmética do seu antecedente com o seu consequente. Somos 2 dividido por 2, você acha o termo do meio. Termo do meio, y, o anterior é 1, o posterior é 1 quarto sobre 2. Olha lá, moçada. 1 mais 1 quarto são 5 quartos, dividido por 2. 4 mais 1, 5 quartos dividido por 2. Ou seja, 5 oitavos. Então, a nossa sequência, pessoal, quem que é? X, 1, 5 oitavos, 1 quarto e Z. Aí, ó, moçada, olha a sequencinha arrumada aí. Qual que é a razão dessa PA? A razão é qualquer termo menos o seu anterior. Então, por exemplo, 5 oitavos menos 1, vai. 5 oitavos menos 1. 5 oitavos menos 1, pessoal, 5 oitavos menos 1 dá menos 3 oitavos. Menos 3 oitavos. Então, se você tirar a razão, você chega no x. Se você somar a razão, você chega no z. Então,
1 menos a razão é o x. Então fica 1 mais 3 oitavos. 8 com 3, 11 oitavos. Esse é o x, ó. Então é um termo menos a razão, chega no x. Agora, se você somar 1/4 mais a razão, mais o menos 3 oitavos, é 1/4 menos 3 oitavos. Ou seja, 8 por 4, 2, menos 1 oitavo. Aí, pessoal. Menos 1 oitavo é o z. Então, o que a gente fez? Só para deixar bem claro isso daí, para vocês não terem dúvida, que isso é super importante. Ó. O que a gente fez aqui? A gente tem nós tiramos a razão para chegar no x. Porque assim, você soma a razão, soma a razão, soma a razão, soma a razão. Se você vai voltar, tira a razão, tira a razão, tira a razão, tira a razão. Então eu peguei 1, tirei a razão, cheguei no x. 1 menos a razão é menos 3 oitavos. Aí depois soma a razão, soma a razão. Se você somar a razão, você chega no z. Então 1/4 soma a razão, você chega no z. Portanto, o z vale menos oitavo. Como ele pediu a soma de x mais y mais z, o x, pessoal, vale, acabamos de descobrir o x, né? Vale 11 oitavos. O y vale 5 oitavos. E o z vale menos 1 oitavo. Então, 11 e 5, 16. 16 menos 1, 15 oitavos. 15 oitavos, alternativa letra... Alternativa letra C. Alternativa letra C, pessoal. Então, questão extra 13, exercício, tem alternativa C, 15 oitavos. Muito legalzinho, muito legalzinho. Último Unicamp para vocês na tela. Excelente exercício. Tá na tela, pessoal. Dá uma lidinha nessa questão do Unicamp. Vamos ver se a gente fecha com chave de ouro progressão aritmética. Vai lá. Unicamp, pode fazer. Esse é top. Pessoal, questão da Unicamp na tela para vocês. Ele deu o quê? Falou que o arco está entre 0 e 2π, incluindo 0 e excluindo 2π. Tangente de x, secante de x e 2 formam uma progressão aritmética, né? Formam uma progressão aritmética. Então, o que você sabe, pessoal? O que você sabe? Que qualquer termo de uma PA é o seu anterior mais o seu posterior sobre 2. Ou seja, secante de x, que é o termo do meio, é o seu anterior, tangente de x, mais o seu posterior, que é 2, dividido por 2. Olha lá. Ó. Então vai ficar a secante, podemos trocar por 1 sobre cosseno. Então vai ficar 2 vezes a secante, passo 2 multiplicando, né? Secante, vamos colocar 1 sobre cosseno de x, igual. A tangente, pessoal, podemos colocar seno de x sobre cosseno de x, mais 2, olha lá. Ó. Tá certo? Então vai ficar o quê? 2 sobre cosseno de x, igual, se nós tirarmos o mínimo aqui, seno de x, mais 2 cosseno x, sobre cosseno x. Olha lá, tirei o mínimo aqui embaixo. Pessoal, cosseno e cosseno dá para você dar uma cortadinha ali, né? Dá para você dar uma cortadinha aqui, ó, cosseno e cosseno. Tá certo? Cosseno e cosseno. Cortados. Então, o que ficou? Ficou lá 2 seno x... 2 seno x, perdão, 2 é igual. 2 é igual. Seno de x mais 2 cosseno x. Então, 2 é igual a seno x mais 2 cosseno x. Pessoal, agora eu vou elevar ao quadrado dos dois lados. Aqui, ó. Elevo o lado esquerdo ao quadrado, elevo o lado direito ao quadrado. Então, é 4 igual quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Aí, ó. Tá certo ou não? Então vai ficar
4 igual seno ao quadrado de x mais 4 seno x cosseno x mais o 4 cosseno ao quadrado, eu vou trocar o cosseno ao quadrado por 1 menos seno ao quadrado de x. Então, cosseno ao quadrado de x, trocar por 1 menos seno ao quadrado de x. Então, vai ficar 4 igual a seno ao quadrado de x, mais 4 que multiplica seno x cosseno x, mais 4 menos 4 seno ao quadrado de x. Então, veja lá, 4 é igual a seno ao quadrado de x, mais 4 seno x cosseno x, mais 4 menos 4 seno ao quadrado. Esse 4, pessoal, ele vai passar para cá, ó, ele vai cortar com esse 4. Então, vai ficar o quê? 0 é igual a seno ao quadrado de x, mais 4 seno x cosseno x, menos 4 seno ao quadrado de x. Tá dessa forma. Tá certo? Se nós colocarmos o seno de x em evidência, porque aqui dá seno ao quadrado menos 4 seno ao quadrado. Não vou fazer essa passagem direto não, pessoal. Seno ao quadrado menos 4 seno ao quadrado dá menos 3 seno ao quadrado. Então é 4 seno x cosseno x menos 3 seno ao quadrado de x. Agora sim, coloca o seno em evidência. Se você colocar o seno de x em evidência, vai ficar 4 cosseno x menos 3 seno de x. Aí, ó. Coloquei o seno em evidência. Coloquei o seno em evidência, tirou o seno daqui, ficou 4 cosseno x. Coloquei o seno em evidência, tirei o seno daqui, ficou menos 3 seno x. Então, você tem o produto de dois números tendo que dar zero. Pessoal, quando que o produto de dois números dá zero? O produto de dois números dá zero quando um deles for zero. Então, nessa questãozinha da Unicamp, quando que o produto dá zero? Quando um deles for zero. Então, para um deles ser zero, o que você precisa ter? O seno de x igual a zero, tá certo? Ou o 4 cosseno x menos 3 seno x igual a zero. Então, um dos dois tem que ser zero. Para o seno ser zero, pessoal, para o seno ser zero, seno de x ser zero, o arco x teria que ser 0, 0 ou 180. Né? Para o seno de x dar zero, o x teria que ser 0, 0 ou 180. 0 ou 180. Tá certo? Para seno de x é 0. Depois, para 4 cosseno x menos 3 seno x dá 0, o que precisa acontecer? Passa para o lado de lá. 4 cosseno x igual a 3 seno x. Passa dividindo, pessoal. Passa dividindo aqui o seno, para ficar seno sobre cosseno. Para ficar seno sobre cosseno, olha só. Então, para ficar seno sobre cosseno, você teria que ter o quê? Seno sobre cosseno igual a 4 sobre 3. Olha lá, ó. Seno sobre cosseno é tangente de x igual a 4 sobre 3. A tangente é exatamente a nossa sequência. Como que é a nossa sequência? A nossa sequência é assim, ó, tangente de x, secante de x e 2. Essa é a PA, né? Como a tangente de x deu 4 terços, então é 4 terços, secante de x e 2. Olha lá, ele pede a razão do exercício. Se ele pede a razão, pessoal, o primeiro termo, olha lá, pode pôr assim, ó, o terceiro termo é o primeiro mais duas razões. Quem que é o terceiro termo? É 2. Quem que é o primeiro termo? É 1. Mais duas razões. Ó. Passa para cá, fica 2 menos 4 terços, igual a 2 vezes a razão. 6 menos 4 dá 2 terços. 2 terços igual a 2 razões.
Ou seja, pessoal, a razão é igual a 2/3 sobre 2. Portanto, a razão é 1/3. Olha a questãozinha da Unicamp. Então, no caso do exercício da Unicamp, ele deu a tangente, deu a secante e deu 2. O que a gente fez? A gente usou a propriedade termo do meio anterior mais posterior sobre 2, deixamos todos em função de seno e cosseno, depois todos em função de seno e cosseno, elevamos ao quadrado, né? Elevamos ao quadrado, e aí você caiu quando que um produto de dois termos dá zero, aí você tem o seno igual a zero, ou 4 cosseno x menos 3 seno x igual a zero. Seno igual a zero, a gente nem usou o valor do arco, simplesmente a gente descobriu de cara o valor da tangente de x. A tangente de x é 4/3, consequentemente a gente descobriu a tangente, a gente já tinha o terceiro termo, então deu para descobrir a razão, que era 1/3, que é o que ele pediu. Alternativa D de dado, pessoal, alternativa D de dado, a questão da Unicamp. Então, com isso, a gente acabou fazendo uma questão onde ele mistura lá a progressão aritmética com trigonometria, que costuma aparecer bastante esse tipo de questão. Pessoal, dá uma olhada direitinho. É claro que você pode ter outras saídas aí também. Nós transformamos nesse momento, dá para transformar de uma outra maneira. Mas, de qualquer forma, você tinha que usar a nossa propriedade, que é aquela propriedade que eu falei várias vezes, que diz que qualquer termo de uma PA é o seu anterior mais o seu posterior sobre 2. Isso daqui era fundamental, né, para você usar. O resto era só continha, coisa bem tranquila. Tá bom? Então, com isso, nós encerramos aí a nossa aula de número 28, pessoal, para ficar uma coisa bem legal para vocês. Veja se vocês entenderam, refaça o problema dos ozinhos, vê se está super claro. Se não ficou claro, manda pergunta, pessoal. Manda pergunta e manda todas as perguntas aí, para não deixar nada, não escapar nada. Tá bom? Excelente, na semana que vem nós continuamos aí com força máxima, força total. Valeu, pessoal, um forte abraço para todos vocês.